quais são os tipos mais comuns de ciumentos, aspas, de ciumentos? E as táticas mais comuns que eles usam? Porque, para lidar com isso, tem gente que tem muita forma de esconder, tem outros que, sei lá, demonstram ciúme de uma maneira diferente, bem peculiar. Quais são os ciumentos clássicos? Existem realmente, do ponto de vista funcional, dois tipos de ciumentos, tá? Os situacionais e os disposicionais. Vamos explicar o que é isso. Vamos explicar um e o outro, depois a gente explica as táticas, que tem umas coisas que eu acho que são interessantíssimas para ti e para o teu programa. Tá. Os situacionais são aqueles que variam o ciúme em função de realmente um momento, de uma situação. Então, por exemplo, a pessoa não sente ciúme do namorado ou da namorada costumeiramente, mas porque ela se aproxima do ex-namorado ou da ex-namorada, realmente esse grau se eleva momentaneamente, ou seja, está bastante circunscrito a uma situação. Já o disposicional, para várias situações, ele conserva o mesmo padrão de ciúme, que pode ser alto, médio ou baixo. Então, por exemplo, são pessoas que têm um ciúme praticamente irrestrito, ou para as pessoas que têm muito ciúme, por exemplo, então ela tem ciúme desde do modo que a mãe trata o irmão, a emprestar um livro, uma roupa, a um ciúme no âmbito dos relacionamentos interpessoais amorosos, do namorado, da namorada, ciúme de sogro, nora, genro, essas coisas. Então, para você ver que é uma disposição, há um padrão coerente e coeso nessa pessoa que se estabelece em vários relacionamentos. Agora, vamos lá. Em relação a táticas assim preventivas que as pessoas costumam utilizar nos seus relacionamentos, né, que valorizam, porque o ciúme realmente tende a preservar os relacionamentos, tem um estudioso chamado David Buss, que ele estudou 19 táticas que, segundo ele, o mundo inteiro, por mais que convivamos, né, em 6 ou 7 bilhões de pessoas no mundo inteiro, a gente pode reunir 19 denominadores comuns, ou seja, 19 maneiras de se lidar para realmente fazer com que o parceiro tenha maior adesão a gente e ao relacionamento constituído. Vou colocar algumas delas para você. Por exemplo, essa que eu falei da minha ex-paciente, né? Ficar atenta. Então, ela liga o tempo todo para monitorar o parceiro, a parceira. Uma outra questão, por exemplo, quando você se reporta aí aos seus telespectadores como bonitinha ou bonitão, né? Sim. E a gente identifica também os nossos parceiros, as nossas parceiras com nomes carinhosos. Amor, tesouro, amoreco e por aí vai. Então, identificar o parceiro com esse predicativo, esse apelidinho carinhoso, potinho de mel e por aí tantos outros vai, significa uma extensão da nossa posse, né? Significa reificar o outro. Falar assim, você faz parte da minha vida. Então, é uma das estratégias sutis, cognitivas, ou seja, do sistema do nosso pensamento, para fazer com que o outro fique aderido, né, fique junto ao nosso relacionamento. Mas também tem muitas outras, como, por exemplo, criticar rivais, por exemplo, a mulher que, ante uma ameaça percebida, a menor que ela seja, vai falar assim, nossa, você está olhando para essa mulher cheia de celulite? Olha para essa mulher, que esse avião que está do seu lado, ou aquele cara que fala assim, né, para ela, está olhando para esse raquítico, esse imbecil, alguma coisa nesse sentido. Então são 19 as táticas que as pessoas usam. E normalmente as pessoas têm que pedir socorro a você, né? Tem que entrar no consultório. Eu acho que é por aí. Sobretudo, eu aconselho a terapia essas pessoas, sem querer fazer propaganda, tá? As pessoas com menor autoestima, realmente as pessoas mais inseguras e, sobretudo, para essas pessoas que têm um histórico de que os parceiros, as parceiras reclamem desses sinais manifestos de ciúme que atrapalham, conturbam os relacionamentos. Essas pessoas, eu peço, né, que reconsiderem as suas atitudes para, inclusive, não ser marionetes dos próprios sentimentos. Perfeito, perfeito. Tiago de Almeida, muito obrigado mais uma vez por sua presença, psicólogo da Universidade de São Paulo e já virou nosso parceiro quando o assunto é essa caixinha aqui que às vezes tem tantas surpresas, desagradáveis, outras agradáveis. Obrigado, Tiago. Obrigado a você. O negócio de ciúme não tenho, sabia? Não sei o que é isso. Precisava até ter um pouquinho, mas não tenho não. Mas é bom assim. Obrigado, Tiago. Um abraço. Um abraço. Olha...